Se eu tá falando, já tá tudo. Já tô até gravando. Já tá gravando. Tchau. Nossa, porta também. Ô, Gabriel, você me pôs no chat. Tô aqui, vendo. O povo ainda tá voltando. Gente, eu já voltei, só tô esperando aqui o pessoal voltar um pouquinho, que eu tô acompanhando. Estão voltando. Aqui, tá vendo? Aqui. Ei, Matheus! Ei, Nicole! Rayane! Shirley, Júlia. Oi, gente. Tô aqui, só tô aguardando o pessoal voltar. Ariane. Oi, tô aqui. Oi, gente. Eu tô aqui. Oi, professora. Tudo jóia? Tudo jóia? Como que vocês Tudo estão, bem? gente? Como que vocês estão? Ô, professor, tá difícil ficar em casa, viu? A gente tá parecendo Muito prisioneiro. difícil. É a Dilson que tá falando? Saudade da escola, da faculdade também. É a Dilson? Isso, Eu tô reconhecendo a voz. isso. É estranho, né, Dilson, ter que ficar dentro de casa assim, forçado, né? Mas Não, demais. É que as companhias, não é fácil, não. não é fácil, não. Deixa eu ver. É porque eu não tô, deixa eu ver, eu não tô vendo. Agora E eu- eu tô vendo, agora eu tô te vendo. Meu pai do céu. Mas você tá tá muito aqui, acompanhado. tá aqui estudando comigo. Que gracinha. Deixa eu ver aqui o pessoal, assim, já estão voltando. Bom? Maria Cristina, Shirley, Nayara. Viu? Que bom. Então, gente, vamos retomar aqui e o pessoal já tá vindo. Tá? Ok. Aqui. Ok. Gente, então vamos dar continuidade aqui, só para vocês, para a gente recordar onde que nós estávamos, nós paramos, né? Reparem que eu estava chamando a atenção em relação à deficiência da vitamina B1, né? Ou tiamina, no qual a gente fala que provoca o beriberi. Beriberi é esse conjunto de alterações que faz realmente o indivíduo ficar desinteressado pelo dia a dia. Na hora que caiu, na verdade, eu estava falando dessa perda de interesse, né? Porque, lógico, cada um de nós, eventualmente, venhamos ter mais interesse por um ou outro assunto. Isso é relativamente comum, atividade, enfim. Mas esse indivíduo, ele perde até o interesse de coisas que ele gosta. Então, é uma situação justamente alterar a questão do sistema nervoso, é que pode promover tantos danos assim, tá bom? E esse desestímulo ao indivíduo. Bem, de uma maneira geral, não se o excesso dele tende a não promover necessariamente tantas alterações, não se conhece necessariamente efeitos que venham ser tóxicos para as nossas células em relação ao excesso de vitamina B1, não. Bom, onde a gente pode encontrar, mais uma vez, olha, como que as folhas verdes, né, os vegetais são muito bem-vindos, germe de trigo e levedo de cerveja. Bom? Bem, agora eu vou apresentar a vocês a vitamina B2, só lembrando que nós estamos falando, né, daquelas vitaminas que sejam hidrossolúveis, então a gente está apresentando complexos de vitamina B, falamos da vitamina B1, que é a tiamina, e agora eu vou apresentar a vocês a vitamina B2, que também é conhecida como riboflavina, bom? Nós observamos que elas são encontradas na nossa alimentação quando a gente faz a ingesta de carne vermelha, de ovos, leite, ou seja, toda essa
parte animal, ela é muito bem-vinda, né? E boa fonte de vitamina B2. Agora, nós também temos, mais uma vez, nas folhas verdes e nos vegetais e cereais, tá bom? Bem, logicamente, ela é solúvel em água, uma vez que ela é hidrossolúvel, né? E ela também é relativamente estável a alterações de temperatura, a oxidação e a substâncias ácidas. Então, ela, de uma maneira geral, ela é bastante estável a algumas alterações, até mesmo, né, de conservação dos alimentos, tá bom? Nós vimos hoje, no iniciozinho, que eventualmente nós tínhamos, no caso da vitamina A, ela se perdia em cerca de 15 a 30% quando fervida, né? Quando ali levado ao cozimento a fervura, tá? Aqui no caso da vitamina B2, pouco eles já fizeram um experimento, pouco se é perdido, bom? Agora a gente tem que ter um cuidado, eu não sei se na casa de vocês isso acontece, mas na hora que eu falo isso eu lembro muito da minha mãe. A gente sabe que às vezes a gente vai promover o cozimento, né, por exemplo, brócolis, tá aí, não é à toa. E é bonito ele ficar verdinho, né? Igual também a vagem, você refogar e ela fica ali verdinha. Ela fica mais bonita, logicamente, o nosso entusiasmo para alimentar é muito maior, né? E por que eu estou falando disso? Porque existe a minha mãe, e isso é notório, eu não estou falando, obviamente, só por causa da minha mãe, tem algumas pessoas que, para que aquele vegetal fique verdinho, ele acrescenta um pouquinho de bicarbonato de sódio ali na água, porque aí ele vai fazer o cozimento, né? E aí você no final tem aquele alimento mais bonitinho, mais verdinho, não fica aquela coisa amarelada, perdeu aquela visibilidade, fica feia, né? Não. Só que tem um detalhe. O bicarbonato ele vai interferir e pode diminuir. Aí sim, ele não se perde necessariamente com a fervura, mas ele possa se perder em quantidade de vitamina a partir quando a gente acrescenta esse bicarbonato de sódio ali na água para promover esse cozimento, tá bom? Então, reparem que são às vezes detalhes. Logicamente, eu sei, nem todo mundo faz isso, não é uma prática de todas as casas, mas eventualmente se faz, ter o cuidado, né? Porque é muito importante a gente promover, logicamente, a alimentação e que ela possa manter-se com todas as suas propriedades, né? No caso da vitamina B2, ela é muito importante também para a saúde dos nossos olhos, tá? Da estrutura da pele. Nesse caso, a vitamina B2, a gente tem nela o que a gente também viu lá na vitamina A, tá? Que é a boa saúde da pele e dos nossos olhos, tá bom? De uma maneira geral, a gente percebe o seguinte: quando eu faço a ingesta da vitamina B2 e ela está sendo ingerida sozinha, né? Ou seja, estou ali fazendo ingesta daquele alimento exclusivamente. 15% da vitamina B2 é absorvido pelo meu organismo. Agora, se eu tiver aquele alimento, fonte da vitamina B2, juntamente com outros alimentos, reparem como que ela aumenta em absorção. Então, é uma característica interessante, o fato de uma maneira geral, e com certeza vocês já ouviram falar, aquele prato colorido, diversificado, né? E assim, diferentes fontes. Fontes de vitamina, fonte de proteína, tá? É muito importante. Além, lógico, né? Normalmente o brasileiro gosta muito de um carboidrato, né? Então, isso tem. Então, quanto mais diversificado, é interessante, inclusive, até mesmo nessa absorção, tá bom? Então, olhem, um ganho enorme, né? Em termos de absorção, juntamente com os alimentos. Aqui, a deficiência da vitamina B2, ela possa levar a umas queixas clínicas. Porque esse é o termo mais correto, mas eu sempre coloco aqui para vocês saberem identificar o que significa, né? Queilose. Queilose é quando o indivíduo apresenta rachadura no canto da boca, tá?
Não é, por exemplo, professora, mas toda época de frio eu apresento essa rachadura. Aí, nós realmente, isso é muito comum ocorrer conosco, mas é por causa de falta de hidratação da pele, né? E o próprio frio em si gera isso também. Então, isso não é o que a gente fala de queilose, não. Queilose é numa situação normal, de normalidade, de temperatura, que não seja promovida por desidratação nem nada. O indivíduo saudável que de repente começa a ter essas alterações no canto da boca, tá bom? A glossite é quando a gente observa que o indivíduo fica com a língua inchada, tá bom? Isso é menos perceptível para a gente, porque, vamos ser sinceros, a gente não fica muito de olho na língua, não, né? Nem na nossa em si, embora seja ali muito importante na hora da higiene da boca, também fazer a higiene da língua, mas às vezes não é um foco, a gente sabe que no dia a dia, às vezes não é um foco muito grande das pessoas, mas principalmente quando há essa alteração, a língua ela fica realmente muito demasiada, inchada, avermelhada, que é o que nós denominamos de glossite, tá bom? A dermatite seborreica, que também é comum nesses indivíduos, e prejuízos à visão. Então, a deficiência da vitamina B2, ela realmente gera alguns incômodos que possam ser mais ou menos perceptivos, né? A dermatite seborreica, com certeza, ela é perceptiva e chega a incomodar, dá para a gente perceber isso, né? O caso da queilose também. A glossite, obviamente, também possa ser observada, embora às vezes é menor proporção, tá bom? Aqui, no caso da vitamina B3, que também é conhecida como niacina, é outra vitamina, então, que é pertencente a esse complexo de vitamina B, tá? A gente fala que essa vitamina ela é preventiva de pellagra. É um termo que é utilizado para indicar o que a gente fala de 3Ds. Pellagra até é bom para isso ajudar a gente a guardar, né? Ela é uma tríade em que o indivíduo tem 3Ds, por quê? A gente fala que é dermatite, diarreia e demência. Então, é algo realmente sério, né? Promove dermatite no indivíduo, prejuízos intestinais e alteração do sistema nervoso, como demência. Bom, a vitamina B3, pertencente a esse complexo, ela ainda consegue ser muito mais estável do que a vitamina B1 e que a vitamina B2, tá bom? Ela é encontrada, olha, principalmente aqui, ó, olha a abundância de alimentos de origem animal, tá? Olhem, existem cereais, até mesmo em vegetais, existe, mas de uma maneira geral, olha, o alimento de fonte animal, muito bem-vindo do contexto de vitamina B3. Nós também observamos essa vitamina B3, que é clássico, que é o milho. E é interessante isso, porque, de uma maneira geral, a gente fala que a perda dela durante o cozimento é irrisório. Ainda bem, porque o milho é um alimento do qual, de fato, a gente precisa promover o cozimento, um bom aproveitamento dele, né, gente? Eu sempre chamo a atenção de vocês, gente, por exemplo, igual aqui, a gente coloca o milho, logicamente, quanto mais in natura, melhor, maior fonte de vitamina. Por exemplo, se eu fizer ingesta de milho, desses enlatados, tem fonte de vitamina, mas é inquestionável que ali eu tenho aditivos, né? Eu tenho conservantes, então nunca é ali o meu alimento de escolha. Se a gente puder, de fato, é aquele alimento ali que a gente compra, ele in natura, que eu promovo o cozimento, que eu faço ingesta ali de imediato, tá bom? É importante isso. A deficiência da vitamina B3, ela leva o indivíduo a ter prejuízos também
do trato digestório, reparem vocês, quantas vezes a gente não fala que a deficiência de vitamina possa levar prejuízos, né, ao sistema gastrointestinal. Bom, erupções cutâneas, anorexia, perda de peso, tá? E fraqueza muscular. Chama a atenção de vocês, gente, reparem também, porque eu acho que é muito importante, porque a gente apresenta, logicamente, essas vitaminas, o complexo, enfim, mas eu quero que vocês também saiam daqui hoje com esse apanhado geral. Reparem tanto que a vitamina, independente de qual vitamina seja, interfere diretamente no nosso trato gastrointestinal, no nosso sistema nervoso e muito na nossa pele também, né? Alterações de tegumento aparecem muito ao longo de toda essa nossa fala sobre vitaminas, tá? Então, isso que para a gente também é muito importante. A gente focalizar não só essa característica de cada uma dessas vitaminas, mas também nesse contexto maior, mais amplo, né? Do conjunto, tanto que as vitaminas elas impactam diretamente nesse nosso funcionamento orgânico, tá bom? Então, aqui, para a gente, esse contexto é importante para a gente destacar, chamar a atenção de vocês. Como eu falei com vocês, essa pellagra, que é essa associação dos 3Ds, dermatite, diarreia e demência, né? É interessante, gente, porque eu até coloco essa imagem para vocês para chamá-los a atenção. Na hora que essa dermatite que a gente fala, seria uma alteração realmente do tegumento, mas é uma alteração intensa, né? Eu acho que aqui para a imagem, eu até gosto quando coloca assim, desenhos que eles até amenizam para a gente, né? Passa a mensagem, mas ameniza para a gente. Realmente a pele ela fica muito alterada, porque ela fica extremamente desidratada, então ela fica mais seca, né? Com esse aspecto mais áspero, tá? E parecem que a gente consegue retirar crostas ao longo da pele. Bom, então é uma situação que ele acaba sendo muito visual, muito chamativo. E além de tudo, e a gente chama a atenção disso, porque impacta, né, até socialmente a pessoa. Então, logicamente que isso possa interferir também ali no dia a dia, no emocional das pessoas, tá bom? Problemas gastrointestinais, por isso promove a diarreia, e demência, que é a interferência no sistema nervoso. Bom, além das pessoas também terem queixa. Vários queixam de tremores nas mãos e aquela sensação de um paladar, né, a língua amarga. Tem várias pessoas que também se queixam disso. Então, o conjunto de observações diante da diminuição da deficiência da vitamina B3 ou niacina é muito considerável, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa observação, porque às vezes a gente acha, bobagem, interfere pouco, né? E é muito importante. Ácido pantatênico ou vitamina B5, tá? Onde que nós podemos observar? Olhem, aqui, mais uma vez, em alimentos de origem animal, como fígado, carne vermelha, tá? Também os ovos, e também nós temos batata, germe de trigo e abacate. Então, nós temos aqui uma diversidade alimentar também, mais uma vez, grande, tá? E com essa observação de possibilidade de vitamina B5, tá? Agora, ela possa ser perdida com a presença de ácidos ou aquecimentos a seco, tá? Ou seja, ter perda da vitamina no alimento. Bom, bem, ele é importante, ele é muito funcional, gente, no aproveitamento dos lipídios pelo nosso organismo e das proteínas e carboidratos. Bom, vocês vão ver, aliás, inclusive, né? Nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os lipídios e carboidratos. Tá? As proteínas nós vimos no arquivo anterior, quando eu apresentei a vocês naquela videoaula, que elas são elementos
muito importantes nas nossas células, tá? São constituídas à base de aminoácidos e elas são muito importantes porque, perdão, porque elas estão presentes em vários pontos do nosso organismo. Na estrutura da membrana das nossas células, em aspectos funcionais, até mesmo no nosso sistema nervoso, tá? Então, com isso, essa vitamina B5, ela ajuda ao bom metabolismo de todos esses elementos que já são tão essenciais para o meu corpo, tá bom? Quando eu tenho pouca ingesta da vitamina, ou deficiência, até deixa eu me corrigir, não só pouca ingesta da vitamina, mas como eu falei com vocês, é muito importante que juntamente com a ingesta eu tenha uma boa absorção no meu organismo, né? Então, a ingesta e a absorção adequadas da vitamina B5 faz com que eu tenha um organismo saudável, com as minhas células funcionais e adequadas, tá bom? Por outro lado, quando eu tenho deficiência dela, ou quer seja pela ingesta ou dificuldade de absorção, eu percebo que esse indivíduo fica assim, ó. Vocês conhecem alguém que às vezes fica desse jeito, com bateria baixa? No caso da deficiência de vitamina B5, a gente tem aqui cansaço, essa fadiga que eu já mencionei para vocês anteriormente, né? Alterações de coordenação motora, problemas gastrointestinais, erupções da pele e alteração no crescimento. Reparem vocês que na hora que a gente cita essas alterações, eu na verdade não estou falando de nada de diferente, né? Parece que a gente está falando de vitaminas anteriores. Bom? Deixa eu chamar a atenção aqui. Deixa eu perguntar a vocês. Vocês podem me responder aí no chat. Vocês acham que é indicado que a gente venha tomar com frequência, de uma maneira indiscriminada, aqueles complexos de vitamina de A a Z? Responda aí para mim. Vocês acham que é indicado ou não? Sim ou não? Podem aí só simplesmente colocar para mim. Sim ou não? Deixa eu ver o que vocês vão responder. Podem colocar aí, podem responder para mim, por favor. Vou repetir, Verione. Vocês já ouviram propaganda, né? Às vezes tem muito. Agora a gente vai começar a época, vão começar a propaganda. Da gente fazer ingesta de complementos vitamínicos, né? Vão para a televisão e falam assim: faça ingesta de vitamina de A a Z. Você toma um comprimidinho e aquilo ali resolve vitamina de A a Z. Você acha que é saudável? Você acha que a gente deva fazer essa ingesta, a não ser que seja indicada por um médico, né? Mas vocês acham que é simplesmente chegar ali na farmácia e comprar e tá resolvido? Estou vendo aqui, o povo está respondendo. Eu acho que eu posso colocar uma perguntinha dessa para vocês depois, viu? Porque todo mundo acertou. É isso mesmo. Não é indicado, não. Né? Porque, olha, na hora que eu faço a ingesta de A a Z, na verdade, eu não estou avaliando só o que eu preciso. Né? Eu estou fazendo uma ingesta de uma maneira indiscriminada. Né? E é importante isso a gente imaginar, por quê? Porque nós estamos vendo que a falta possa ser nociva ao meu organismo, mas nós vimos que o excesso também ele possa ser nocivo. E além de tudo, né? Isso, Ebrione, não pode, porém, quando sugerido pelo médico, é lógico. Às vezes a gente vai, e existe isso, eles fazem juntamente o exame de sangue, pede análise de vitaminas, né? É muito comum ocorrer, na verdade deveria ocorrer conosco ao longo da vida, mas muito comum às vezes fazer isso na fase infantil, né? Até mesmo para poder avaliar, às vezes o crescimento se está adequado, né? Garantir um bom crescimento da criança, e às vezes também ali nos mais idosos, tá? Mas é muito importante, gente, ter uma avaliação. E se no caso
ter uma indicação médica, né? Porque aí sim ele vai indicar, e mesmo quando ele se faz aquela recomendação de uma maneira mais generalizada de vitaminas, não deva se ficar sendo administrado de uma maneira assim, por tempo indeterminado, não. Às vezes eles falam, toma 3 meses, para. Pedro está colocando aqui, na maioria das vezes as pessoas mais maduras ingerem esse tipo de vitamina, somente se for isso mesmo, Pedro. Né? Realmente, porque é tendencioso, às vezes, com o nosso envelhecimento, a gente vira, às vezes, a ter prejuízo, dificuldade de absorção, né? E acaba que a gente, com o envelhecimento, a gente tem ali, é como se fosse o preço ao longo da vida. Né? Então, esse caso de que hoje você fala assim, eu não gosto do verde, eu não gosto disso, não gosto daquilo e não faz ingesta, às vezes hoje em si você não sente necessariamente tanto prejuízo, mas isso a médio e longo prazo e principalmente quando a gente chega ao envelhecimento, né? Aí a conta chega. Deixa eu ver aqui. Elas podem comprometer o organismo de modo geral? O Evrione pode nesse sentido, porque às vezes eu possa ter a ingesta exacerbada, por isso, inclusive, eu não posso ficar tomando aquela vitamina de uma maneira indiscriminada, mesmo quando é prescrição médica, é muito comum eles indicarem que você tome por intervalo de tempo, tá? Não fique assim, agora já que é bom, eu vou tomar esse ano todo. Não, é bom tomar, depois faz uma pausa, depois você retoma, né? Justamente por causa disso, porque não basta só eu garantir que eu tenha ali a quantidade correta, é importante também que eu evite os excessos, né? Porque eles também possam causar prejuízo, certo? Na correria do dia a dia, eu acabo tomando vitaminas por falta de não ter tempo para comer de tudo. Mas eu acho que nada substitui o alimento certo. É assim, viu, Edivan? A gente sabe que muitas das vezes, e é interessante, igual você colocou aí, a gente sabe que está fazendo errado, né? Mas uma coisa fica aí de indicação, é muito importante para a gente ter a administração de uma alimentação saudável. Inclusive o intervalo de tempo, a administração correta, tá? Isso é muito importante. E quem tem dificuldade de absorver os nutrientes? O que deve ser feito? Rayane perguntando. Rayane, eu sou prova disso. Daqui a pouco eu vou falar da vitamina B12 para vocês, tá? Eu tenho uma baixa absorção de vitamina B12. A questão é o seguinte, porque eu possa vir a ter uma dificuldade de absorção de uma determinada vitamina, e às vezes será algo patológico, será uma alteração no meu trato gastrointestinal, ou ser também, né, eu não vou absorver aquilo que eu não alimento. Bem, mas às vezes possa ser o que a gente chama de fatores intrínsecos. O que significa isso? Fatores do meu próprio organismo, que não seja nada necessariamente patológico, que não seja porque eu não me alimente adequadamente. E aí o que acontece? Dependendo da vitamina, a gente precisa de, às vezes, ter um cuidado maior com determinados alimentos, no sentido de fazer uma ingesta de uma quantidade maior para tentar compensar aquela dificuldade de absorção, né? Sim, já que eu tenho dificuldade, eventualmente eu possa tentar compensar um pouquinho, ou eventualmente também, dependendo da vitamina, aí ter uma administração medicamentosa, né, para tentar compensá-lo, ou no caso, igual na vitamina B12, são injeções. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu sempre falo, até coloco o meu relato pessoal em relação a isso, porque, de fato, eu só descobri por causa das minhas gestações. Bom, então, o que deve ser feito depende muito em si da vitamina específica, porque nem todas a gente obtém da mesma forma, tá bom? Então, o fato é isso. E até para se chegar até mesmo essa situação, por exemplo, às vezes é necessário fazer uma endoscopia,
para verificar se o trato gastrointestinal do indivíduo, né, não tenha nada de alteração que possa justificar, às vezes, aquela dificuldade de absorção. Às vezes eu acho simplesmente, é uma dificuldade minha de absorção, né? Mas possa ser que lá no meu intestino venha a ter alguma irritabilidade, alguma coisa nesse sentido, algum problema gástrico, né? Que às vezes justifique. Então, é por isso que a resposta ela não é tão simples assim. Tem que ali ter um acompanhamento médico, ele vai te indicar o melhor, né? Esse apanhado de situação para ser analisado, e a partir daí a administração, se for o caso, medicamentosa, até mesmo se for o caso, dependendo da vitamina, até injeção. Tá bom? Bem, a vitamina B6, tá? Que ela também, repare, chega uma hora que a gente percebe que todas, né? São muito importantes para que, de uma maneira geral, o meu organismo trabalhe de uma maneira saudável e um bom processo metabólico, tá bom? Só que tem um detalhezinho da vitamina B6. A gente fala que ela está muito envolvida com o processo de imunidade celular. Tá bom? O que vem a ser isso? Aquilo que vocês estão observando, que a gente vê lá no sistema imunológico, né? Quando a gente vê que aquelas minhas células do sangue, né? Elas me ajudam a proteger o meu organismo. Então, a vitamina B6, ela promove, colabora com o meu corpo de uma maneira geral, que a gente sabe que também tem outros eventos relacionados, para que eu seja uma mente saudável, para que eu tenha plenas condições de produzir as células de uma maneira adequada, né? Células de defesa. Então, ele está muito associado a isso, tá bom? Juntamente também com o bom funcionamento do sistema nervoso. Ela é solúvel em... Aliás, todas as vitaminas B são solúveis em água. Por quê? Elas são hidrossolúveis, tá bom? E elas são estáveis ao calor, tá? Então, assim, se eu alterar em termos de temperatura, elas tendem a se manter bem nos alimentos, tá bom? Mas a luminosidade eventualmente pode interferir. E até aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte, olha, porque a carne, qualquer que seja ela, aqui no caso o fígado, carne vermelha, né? A carne, ela deva realmente, de fato, ser bem cozida. Embora a gente também saiba que seja muito comum, e isso eu tenho retorno de vocês em sala de aula, professora, mas a carne vermelha no churrasco, a picanhazinha, né? Tem que ser ali meio sangrando. Bem, isso para mim, inclusive, nem pega, porque eu não gosto, não. Mas do ponto de vista de saúde, gente, as carnes precisam ser levadas a uma temperatura adequada, viu? Para ter um bom cozimento, justamente até para poder evitar possibilidade de transmissão de doenças, certo? Então é muito mais saudável, ainda bem, né? Porque no caso, vitamina B6 está muito presente em carne vermelha, vocês imaginem se ela perdesse muito se for exposta ao calor. Então, a gente pode e deve fazer um bom cozimento dessas carnes, e eu ainda garanto a vitamina B6 que está presente nesse alimento, tá bom? Ainda tem o germe de trigo, leite e também a presença ali nos ovos. Excelentes fontes de alimento. A deficiência da vitamina B6 leva a prejuízos gastrointestinais, mais uma vez aqui a característica, a possibilidade de náusea e vômito, né? Perda de peso, tá? Como eu falei com vocês, anorexia é quando a pessoa tem uma perda de peso muito acentuada, tá? Muito visível, muito observada. Quando a gente fala, não é só perder peso, não é só perder medida ali relativamente, é você ter uma perda muito significativa. A glossite, que é aquela língua grossa e vermelha que eu já apresentei a vocês anteriormente, a dermatite seborreica também, o indivíduo também tende a ter tremores e náuseas, tá bom? Então, essa vitamina, ela gera esses prejuízos. Tem a biotina, eu acredito, a gente que ali em sala de aula tem um retorno de vocês,
Quando a gente fala da vitamina B8 ou biotina, vários, às vezes, de vocês realmente vocês não reconhecem muito ela como complexo B, não. Tá? Ela é menos conhecida de uma maneira geral da população, mas isso não significa que ela não seja importante. Ela participa também do processo metabólico de vários elementos. Quando a gente fala de ácidos graxos, gente, é formação de lipídicos mais simples, tá? Formação dos ácidos nucleicos, ou seja, material importante para as nossas células, e também ajuda muito na síntese de aminoácidos. Só para relembrar, aminoácidos são fontes básicas das proteínas, tá bom? Deficiência da vitamina leva a prejuízos na pele, perda de apetite, náusea, insônia, anemia e aqui, ó, depressão, interferência no sistema nervoso do indivíduo e deixá-lo mais depressivo. Bom, é muito comum, a melhor fonte da vitamina B8 é a geleia real, por exemplo, mel, a ingesta, tá? Muito bem, é uma excelente fonte de vitamina B8, certo? Encontrada no fígado, no leite, nos feijões, na soja e nos ovos. Chega a um ponto que a gente consegue perceber, olha, mas fígado de novo, leite de novo, cereais, né? Ovo de novo. Mas reparem que a biotina aqui tem a característica do mel, que ela é diferenciada, tá bom? Então, assim, principalmente para a gente entender que quando a gente estuda assim, a gente conseguir perceber os detalhes diferenciais ajuda a gente no estudo, tá bom? Esse daqui é o ácido fólico, né? Que é a vitamina B9. Eu acredito que vários de vocês já tenham ouvido falar. As meninas, então, né? As meninas que já foram mãe ou que já acompanharam um irmão, parente próximo, amiga ali, que passou pela fase da gestação, sabe que quando a gente tem ali a descoberta, tá? Que a gente está grávida, os médicos nos fazem a prescrição do ácido fólico, da gente que venha tomar até a 15ª semana gestacional. Bom, eu vou explicar por que disso. Vou explicar, mas deixa eu falar com vocês que dentro de 2 minutos vai cair, tá? Vai cair a live novamente e o mesmo processo, tá bom? Mariana e Douglas, aí eu vou encaminhar para vocês o nosso próximo link, certo? Então, olhem só, deixa eu falar com vocês a importância desse ácido fólico ou dessa vitamina B9. Por que associada ali ao período gestacional? E por que só até a 15ª semana? Porque a vitamina B9, ela colabora para a boa formação da coluna vertebral. Então, eu preciso de que isso seja administrado justamente nas primeiras semanas gestacionais, porque eventualmente alguma alteração, não adianta depois eu querer fazer a ingesta da vitamina se eu já tive ali o primórdio da formação da estrutura, tá bom? Ela é importante também para o nosso dia a dia, não só ali durante a fase de formação embrionária, mas também durante o nosso crescimento normal, depois do nascimento também, tá bom? Colabora para a gente com uma boa capacidade reprodutora e nos colabora em relação às nossas células do sangue também. Então, é uma vitamina muito importante, do qual e aí eu volto, né? Se nós pudermos ter aquela oportunidade de planejar uma gestação, normalmente os ginecologistas falam, para às vezes de fazer utilizar o método contraceptivo e já passa a tomar o ácido fólico, tá? Mesmo que, mas eu não sei, professora, se eu vou engravidar no primeiro mês ou no mês subsequente, né? Mas não tem problema nenhum. O importante você pode tomar ali, nesse caso, eles vão acompanhando, porque isso só vai fortalecer ali, no caso, o bom desenvolvimento da coluna vertebral, tá bom? Só chamar a atenção aqui,
né? Presente ali mais uma vez em carne vermelha, leguminosas, o milho, amendoim e mais uma vez